Pessoal, tudo bem? Bom dia. Eu sou a professora Edna, esse é o canal Somatize e hoje eu venho fazer um vídeo um pouquinho diferente. Vou fazer um vídeo principalmente para você, estudante, que agora em 2019 está no 9º ano e provavelmente ao longo desse ano vai se preparar para alguma prova, né? Um instituto federal, né? Um IFE, uma EPICAR, um colégio militar, Colônia, Viçosa e tantos outros para o Brasil que eu nem sei o nome para mencionar, né? Para você que vai tentar uma vaga do ensino médio em alguma instituição nomeada aí de renome aí no Brasil, tá ok? Bom, eu venho trazer dicas para você do que fazer nesse nono ano, como aproveitar melhor o seu tempo nesse nono ano. A primeira coisa que eu falo para vocês é o seguinte: agora estamos aqui na primeira semana de aula, eu ia falar para vocês fazerem o seguinte: organize uma tabela com as principais atividades semanais que você tem. Então, você vai colocar lá assim, natação, inglês, eu vou na igreja, vou na aula, vou no cursinho, para quem vai fazer cursinho, enfim. Coloque numa tabela todo o seu cronograma, tá? E aí você tem que colocar nessa tabela também, inclusive as atividades que você normalmente faz. Então, por exemplo, na segunda-feira à tarde eu tenho que cuidar do meu irmão, eu faço compra com a minha mãe, durante a tarde a minha mãe pede para eu ajudar ela a arrumar a casa, enfim. Qualquer tipo de atividade que você tenha que fazer sempre, você coloca nessa tabela. Qual que é a ideia dessa tabela? Você perceber quanto tempo você terá de fato para estudar, tá? Porque se você não se organizar para estudar, quando chega a prova, chega setembro, outubro, a prova tá aí, você fica desesperado, fica nervoso, ansioso, por quê? Porque não estudou nada, tá? Então é importante que nesse primeiro momento você perceba quanto tempo terá de estudo. E importante, o estudo da escola é uma coisa, o estudo para essa prova é outra. Apesar deles se caminharem juntos, na semana de prova, por exemplo, da escola, você vai ter que deixar um pouco esse estudo de lado, vai ter que se dedicar mais à escola. Só que é importante que você perceba que essa dedicação tem que ser diária. Eu tenho 40 minutos diário. Ótimo, mas então se dedique 40 minutos todos os dias, tá? Então, o que é interessante que você faça? Veja o que é... minha agenda tá muito lotada, não tô conseguindo muita coisa. Veja o que você consegue tirar. Às vezes você consegue ficar um pouco menos nas redes sociais, porque a gente sabe que todo mundo fica hoje em dia muito tempo desnecessário nas redes sociais. Então esse ano, como eu tenho o objetivo, né, de passar em alguma prova, eu vou, pelo menos por enquanto, eu vou me dedicar menos às redes sociais, menos ao videogame, enfim, alguma coisa que você consiga ter uma frequência menor para que ocupe esse tempo com estudos, tá? Então isso é importante, você tem que ter foco. Só vai passar no final do ano nessas instituições quem realmente estudar, quem se dedicar, tá? Não conte com a sorte, eu vou chutar tudo, vai que dá certo. Não vai, tá? Isso não existe. Pensando friamente em concursos, a chance disso acontecer é mínima. A probabilidade de você passar sem saber nada é mínima, tá? Bom, outra coisa que você tem que fazer, depois que descobriu quanto tempo você tem para estudar, você estabeleça que dia você vai estudar o quê. Então, por exemplo, eu tenho 40 minutos por dia para estudar para essas avaliações. Então, eu vou estudar na segunda-feira para matemática, na terça-feira português, na quarta-feira para inglês, enfim. Se organize. Eu vou ter que estudar segunda-feira português, matemática, terça-feira inglês, história, enfim. Se organize para que nenhuma matéria fique de lado, tá? E o que a gente acaba fazendo quando está estudando para uma prova? Sem querer, a gente se dedica mais naquela matéria que a gente mais gosta. E aí tá o erro. Por quê? Por exemplo, eu adoro matemática, eu detesto inglês. Então, quando eu fazia prova, né, quando eu estudava, inglês era a última coisa, era que eu deixava por último. E aí eu ia super bem na matemática, fechava, e ia super mal no inglês. Adiantava? Não adiantava, tá? Para aprovação, o ideal é que você seja mediano, tá? Você se dê bem na maioria das matérias. Não adianta ir muito bem numa matéria e zerar a outra matéria. Você zerou uma matéria, você tá fora, tá? Então, é importante que você estabeleça que dia você vai estudar o quê. Durante esses estudos, vá marcando num papel, hoje eu consegui fazer meia hora de matemática, português eu consegui fazer 20 minutos. É importante que você vá marcando para que ao final do mês, ao final do trimestre, por exemplo, você consiga ter um apanhado do que tal. Esse aqui eu estudei muito, vou dedicar agora esse trimestre um pouco mais a essa matéria aqui.
e assim por diante, tá? A matéria do nono ano é a matéria mais cobrada, mas de qualquer forma você vai ter que voltar do sexto, né, o sexto, sétimo e oitavo ano para dar uma revisada na matéria. Então, por exemplo, o Instituto Federal, o ano passado, na prova de História, os professores que trabalham comigo acreditavam que a partir do nono ano cairia muita coisa, e praticamente não caiu nada no nono ano, caiu mais coisa de sétimo e oitavo. Então, isso acontece às vezes. É uma regra geral? Não, é imprevisível, tá? Então, o importante é isso, que você estude, revise anos anteriores, além de focar também no nono ano, tá ok? Então, isso é importante. Não tente se enganar, tá? Ah, eu vou fingir pra minha mãe que eu tô estudando, vou fingir pra professora que eu tô estudando, vou fingir pra alguém. Não tente se enganar. No final do ano você não vai se dar bem. Até quem estuda tem a possibilidade de não se dar bem. Imagina quem não tá estudando, né? Então, vamos ter foco para tentar uma vaga, né? Uma tão sonhada vaga, se é que você realmente quer essa vaga numa instituição, né? Numa EPICAR, numa IFET e assim por diante, né? Bom, é importante também que você tenha um material separado para esse estudo de casa do material da escola, tá? Tem gente que acaba misturando, não fica legal. As matérias são bem diferentes, são bem distintas, e na hora que seu professor no colégio for olhar seu caderno, ele não vai entender muito, o que é isso aqui, o que é isso? Então, não, tem em casa um material separado. Pode ser aquele caderno que sobrou várias folhas do ano passado, você está reaproveitando, né? Algumas folhas de rascunho. Em casa é o de menos, não precisa ser aquele material todo pomposo que normalmente você leva para o colégio. Outra coisa interessante é que é importante que nós, quando a gente vai fazer um concurso, que a gente refaça pelo menos as 3 últimas avaliações daquela banca examinadora, tá? Então, você vai tentar, por exemplo, EPICAR esse ano. Então, pegue 2019, 2018, 2017, né, o processo seletivo. Pegue as 3 provas anteriores, refaça, tente fazer em casa, tá? Da mesma maneira como você faria lá. Então, por exemplo, matemática, não vai usar calculadora, cronograme seu tempo. Lá eu vou ter 4 horas, então eu vou tentar fazer aqui em casa em 4 horas, para ver como eu me sairia, tá? Essa prova, inclusive, você pode fazer em 2 momentos. Por exemplo, faz agora em março, no começo dos estudos, e faz depois em outubro, para ver se você evoluiu com seus estudos. Mas é muito importante saber o que a banca cobra mais, tá? Então, por exemplo, CRASE. Eu tô vendo CRASE em 2017, 2018, 2019. Então, provavelmente, esse ano terá CRASE de novo, né? As bancas, elas são bem similares, né? Então, por exemplo, a EPICAR. Primeira questão de matemática, praticamente de todos os anos, é sobre conjunto numérico. Então, o que obrigatoriamente eu tenho que estudar? Conjuntos numéricos, as regras, né? Números decimais, fracionários, radicais, enfim, eu tenho que estudar isso. Então, para isso, a importância de rever os materiais, rever as provas anteriores, tá ok? O professor do nono ano, ele tá na escola para te ajudar, então você pode sim, não precisa ficar com vergonha, você pode perguntar as coisas para ele. Se ele não souber no momento, provavelmente ele te responderá depois. Você pode anotar num papelzinho, entregar para ele, pedir se ele pode pensar em casa para te ajudar. Mas enfim, peça ajuda a quem você tiver, a quem tiver a seu alcance. Não fique com vergonha, tá? Não é feio pedir ajuda, tá? E se você quer se dar bem, isso é uma das coisas essenciais, tá? Pedir ajuda, tirar dúvidas, não se manter com a dúvida, tá ok? E a dica final é o seguinte: é importante que no momento que você está estudando, você faça resumos, esquemas, tabelas, né, mapas mentais. Faça de alguma maneira que você vai associando alguma coisa a outra, vai guardando alguma regra. Desse jeito é assim, no segundo caso é diferente. Vai fazendo pequenos resumos, pequenas anotações, que você possa olhar isso com maior frequência, né? E isso vai ajudar você. E o detalhe é o seguinte: tem muitos alunos que acabam indo para o cursinho no nono ano, ou até mesmo acabam estudando em casa. A internet tem muito material, a internet é muito rica, então você pode sim estudar em casa, né? Estudar com materiais na internet, provavelmente você acha tudo, né? Você vai pegar os editais passados, dar uma olhada em quais são as matérias, quais são as disciplinas, é isso que vai te dar o norte, é a partir daí que você vai estudar, porque é claro, o edital desse ano ainda não saiu, né? Provavelmente só no meio do ano pra frente que sairá. Você não vai ficar esperando o edital sair para estudar, por favor, né? Então, você já começa a estudar
E aí, alunos que esquecem da escola, faltam muito à escola, vão no cursinho, mas não ficam frequentando a escola, né? Aí tira nota baixa na escola. Então, não adianta você passar numa instituição dessa e não passar na escola, né? O professor não vai aprovar você porque você, eu passo no Unifet, então eu vou estar com pena para aprovar ele. Não, se ele não foi bem comigo durante o ano, se ele não se dedicou, não fez trabalho, não fez tarefa, não fez as avaliações de forma correta, o professor não vai passar, não vai ficar com dosinha, né? Ele tem que ter, a gente entende que o aluno tem que ter maturidade para ir para uma instituição dessa, porque lá vai ser muito mais difícil do que lá na nossa escola, tá? Então, se o aluno não consegue se dar bem no nosso nono ano, dificilmente ele vai se dar bem nessa instituição. Então, a dica que eu dou é essa: não se esqueça do ano que você está. Você vai ter que fazer duas coisas ao mesmo tempo. Se dedicar para as duas serão importantes. Foco nos estudos para essas provas e o foco no nono ano, tá ok? Então era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se esse tipo de vídeo com dicas tem agradado vocês, coloque aqui embaixo, por favor, deixa um like e sempre que possível, eu tendo alguma ideia, ficou bonito, hein? Eu tendo alguma ideia, eu faço esse tipo de vídeo para vocês, tá ok?